paz do Senhor, queridos. Quero estar assentados, irmãos. Louvamos a Deus por esta noite tão especial que temos o privilégio de estar na casa do Senhor para aprender no seu santo templo. É realmente, meus amados irmãos, algo notável, porque o que nós aprendemos na casa do Senhor, não aprendemos em nenhum outro lugar. Mesmo as escolas, as faculdades de teologia, de filosofia, ou de outras áreas de humanas, de alguma maneira ligadas à palavra de Deus, não transmitem o que nós aprendemos na casa do Senhor. Porque aqui há não um currículo pedagogicamente preparado para o ensino, mas um ensino sob direção do Espírito Santo, que visa responder às nossas necessidades. Amém, irmãos? Nós vamos, meus amados irmãos, nesta noite, abrir a palavra do Senhor em um texto no livro aos Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Nós vamos ler no capítulo 11, a partir do versículo 32. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Nos diz assim a palavra: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos e sedentos para receber a tua semente, que é a tua palavra. Já somos a terra boa, a terra preparada, a terra especial, a terra que há de produzir 30, 60 e 100 por um, por efeito da tua palavra. Envia-nos a tua palavra com este poder de germinação, de crescimento, de produtividade. Inaugura em nossas vidas novos momentos por meio da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós iniciamos uma série de mensagens intitulada Homens segundo o coração de Deus. E hoje
nós vamos olhar para um personagem que nós já olhamos para ele, estamos com ele desde a quarta-feira passada, que é Baraque. Baraque. Coloquei como título do Hall da Fama da Fé, Baraque. É muito importante, irmãos, nós estudarmos as biografias dos homens e das mulheres cujas histórias estão relatadas na Bíblia e olhar para o exemplo daqueles que foram homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque por meio deles nós nos inspiramos, os tomamos como modelo para seguir ao Senhor Jesus com mais disposição, com uma fé redobrada, com uma vontade de ir até as últimas consequências. O autor aos Hebreus, ele nos deixou uma orientação no capítulo 6 e versículo 12, uma orientação muito séria, é uma espécie de um puxão de orelhas, porque ele diz que nós não podemos ser negligentes, mas que nós devemos imitar aqueles que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas. Então, se nós temos acesso ao modo, ao comportamento desses que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas, realmente não conhecê-los e imitá-los é fazer-se negligente. E esta noite nós vamos considerar a fé de Baraque, um homem que muitas vezes, tendo apenas um conhecimento superficial desse personagem, a gente pode chegar a pensar que ele deixou a bola cair. Na quarta-feira passada, irmãos, nós vimos os capítulos 4 e 5 de Juízes, que por meio de uma profecia, ele foi chamado para realizar uma obra de libertação do povo de Israel, porque já havia 20 anos que esse povo estava sendo oprimido pelos cananeus. As pessoas não plantavam mais, não criavam mais gado, nem ovelhas, nem bois. As pessoas andavam escondidas. Ao invés de andar pelas estradas, andavam pelo meio do mato. As cidades, as vilas, os povoados ficaram desertos, porque eles eram oprimidos pelos cananeus, que tinha uma superioridade militar de armas sobre eles. Então, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor.
já não suportando mais, clamaram ao Senhor. Olha, meus irmãos, não vamos deixar a situação chegar nesse limite para que nós clamemos ao Senhor. Vamos fazê-lo até mesmo preventivamente. Mas ainda bem, eles clamaram ao Senhor. Na verdade, hoje eu estava estudando e vi que o povo de Israel vivia assim em um ciclo. E eles, quando não aguentavam mais, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, que é longânimo, suas misericórdias são renováveis a cada manhã. O Senhor os atendia e os atendeu aqui. E o Senhor levantou 2 pessoas para livrar o povo daquela opressão. Uma das pessoas foi uma mulher chamada Débora. E outro foi um homem, um militar, chamado Baraque. Juízes capítulo 4, versículo 4, nos relata o seguinte: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, que era o exército cananeu, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. O fato, meus amados irmãos, de Baraque ter dito que só iria à guerra se Débora, a profetisa e juíza, fosse com ele, tem levado muitas pessoas a pensar que Baraque deixou a desejar, que ele deixou, numa expressão popular, a bola cair, porque ele insistiu para que Débora o acompanhasse, mesmo sabendo que ele não receberia o crédito pelo sucesso naquela batalha, porque a profecia já dizia que a batalha seria vitoriosa. E como
fora profetizado, uma mulher receberia a honra daquela vitória. Eu já li, irmãos, comentários bíblicos dizendo que Baraque cometeu uma falha, que ele se mostrou ser um líder fraco ao dizer que se Débora não fosse com ele, ele não iria. Embora, meus amados irmãos, essa história seja um pouco atípica, porque ela não é tão conhecida como a história de Davi e Golias, como a história de Josué e os muros de Jericó. Mas nessa história, que ficou registrada na Bíblia pelo Espírito Santo, nós podemos encontrar verdadeiras pérolas nas atitudes que Baraque tomou, e o conhecimento da história de Baraque nos autoriza a dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Algumas perguntas, algumas interrogações que ficam assim como minhocas na nossa cabeça. Por que Baraque relutou tanto em aceitar a responsabilidade dada a ele por Deus, se ele já era o comandante do exército de Israel? E se Deus já havia falado que haveria vitória? Por que será que ele disse que só iria se Débora fosse com ele? Será que ele não confiou nas promessas de Deus pela palavra da profecia de Débora? Porque às vezes tem algumas profecias que a gente não confia, né? Isso já aconteceu com vocês. Tem algumas profecias que a gente fica meio assim, com o pé atrás. E é bíblico. A profecia tem que ser examinada por pessoas idôneas e tem que ser julgada. E todo profeta que não quer que a sua profecia seja examinada pelos anciãos e anciãs também da igreja, esse profeta já está biblicamente desqualificado, fora. Será que ele ficou com medo? Porque, como nós vimos quarta-feira passada, o exército opositor era numeroso. A Bíblia fala de multidões. Somente carros de guerra, puxados por cavalos velozes, eles tinham 900 carros de guerra. E esses carros tinham nas suas rodas uma espécie de umas lâminas, umas foices afiadas, que quando passava, destruía tudo que estava por ali. Era homem, era cavalo, tudo era destruído por aquelas lâminas. Um exército muito bem equipado, com armas de guerra, ao passo que eles, além de não ter o treinamento adequado, treinamento militar adequado, porque eles não se dedicavam
a ficarem concentrados em um quartel. Eles eram aldeões, eram lavradores e vinham para a guerra sem maior qualificação e ainda só tinham armas caseiras. Olha, meus irmãos, como o poder de Deus se manifesta. Mas nós temos, irmãos, alguns textos que nos mostram que a condição colocada por Baraque não foi uma indicação de fraqueza, de covardia, de medo, mas foi a indicação de uma fé muito forte. Porque, irmãos, a Bíblia não passa pano para ninguém. A Bíblia não coloca nada debaixo do tapete. A gente às vezes coloca, né? A gente às vezes coloca alguma coisa debaixo do tapete. Ah, ele é meu amigo, é minha amiga, deixa eu colocar isso aqui para ele não passar vergonha. Bíblia não. E meus amados irmãos, se fosse o caso de fraqueza, de medo, de covardia, o profeta Samuel não teria referido a essa libertação da forma como ele fez em 1 Samuel capítulo 12, versículo 9, onde ele descreve o que aconteceu, dizendo que os antepassados de vocês esqueceram o Senhor nosso Deus. Por isso ele deixou que Císera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutasse contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram, pedindo ajuda a Deus. O Senhor dizendo: ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. Se fosse também, irmãos, o caso de fraqueza, o nome de Baraque não estaria na galeria dos heróis da fé. A fotografia dele não estaria nessa galeria emoldurada em um quadro lá na galeria do capítulo 11 de Hebreus. Agora, por que o nome dele está lá e o nome de Débora não está? Por que o nome dele está lá e o nome de Jael não está? Como nós sabemos, Deus deu aquele comandante nas mãos de uma inexpressiva e desconhecida Jael, e ela foi quem levou os louros pela vitória sobre o exército cananeu, ao eliminar o seu comandante, como nós vimos na quarta-feira passada. Porque o Espírito Santo colocou o nome dele na galeria dos heróis da fé. Eu acho, irmãos, que nós já estamos conhecendo este homem um pouco mais, por tudo que nós lemos e meditamos na quarta-feira passada, para concluir
olhando a história dele, que ele se mostrou um homem de uma grande fé em Deus. E nós podemos extrair preciosas lições para as nossas vidas. A primeira lição, irmãos, é depender, sempre depender da palavra de Deus. É verdade que Baraque insistiu que Débora o acompanhasse. Mas como tenho repetido aos irmãos, isso não representou um sinal de fraqueza. Em vez disso, nós precisamos fazer uma leitura de que Baraque fez isso como um sinal de dependência de Deus. No versículo 4 do capítulo 4, Débora é identificada como uma profetisa. E ela recebeu uma revelação direta e divina de Deus a respeito de um grande livramento que viria pela mão de Deus. Deus falou por meio de Débora, e Baraque obedeceu a palavra de Deus conforme foi dada pela profecia. A nação de Israel, irmãos, havia ignorado, havia abandonado a palavra de Deus. Eles desprezaram a lei do Senhor. Eles desprezaram o templo. Eles desprezaram o louvor. Eles desprezaram as festas. Eles desprezaram as profecias. E era por essa causa que eles estavam naquela confusão tremenda. Não é que Deus estava castigando eles, eles é que se afastaram de Deus. E a gente olha, irmãos, com muita tristeza para todas as pessoas que se afastaram de Deus ou que estão em processo de se afastarem de Deus. Aqueles que ficam com um pé numa canoa e outro pé na outra, que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Porque se fosse perguntar para esse povo, eles iam falar: não, nós somos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós somos o povo da promessa. Deus nos tirou do Egito e aqui é a nossa terra. Nós estamos aqui porque Deus trouxe os nossos pais. Porém, irmãos, quando a pessoa se afasta de Deus, ele passa por dificuldades. O de Israel estava cometendo. Baraque veio quando foi chamado por Débora. Ele ouviu o que Deus disse por meio da sua serva e ele decidiu obedecer o que Deus ordenou. Olha, meus amados irmãos, o Senhor continua nos dando a revelação. O Senhor continua falando conosco, como falou com Débora e como falou com Baraque. E assim como Baraque e Débora ouviram e obedeceram a palavra dada por Deus,
E a vitória foi uma vitória grande, retumbante. A nossa parte hoje é ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouvir, memorizar ou guardar e colocar em prática. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, Baraque não somente dependia da palavra de Deus, mas como nós estamos vendo, ele estava pronto para abrir mão de honras, de privilégios, de condecorações, de aplausos, por ser o vencedor, para ficar perto da palavra de Deus. Isso já nos leva para a segunda lição, que é a lição sobre o crédito. Baraque preferiu ter a certeza de que Deus estaria com ele, pela presença da profetisa Débora, que falaria com ele da parte de Deus quando ele necessitasse, do que ir sozinho e receber o crédito e receber as homenagens pela vitória naquela batalha. Então ele se recusou a entrar na batalha sem a garantia da direção contínua de Deus. Ele queria o conselho de Deus não somente para ir para a batalha. Ele queria o conselho, a orientação de Deus durante todos os passos que ele e os seus comandados dessem naquela batalha. E Débora representava o conselho de Deus. Débora representava a boca de Deus, a palavra de Deus. E por essa razão, ele queria que ela estivesse com ele na batalha. Ele era um general, irmãos. Ele era um homem corajoso, habilidoso. Ele era um homem de estratégia, de guerra. Mas ele preferiu ter o apoio, a direção, a orientação do Senhor por meio da palavra profética de Débora, do que ir sozinho e ter a vitória como teria, Deus já havia falado, e ser condecorado. Eu tenho falado, irmãos, muitas vezes aqui nesta igreja, que se Deus não falar com você aqui nesta igreja, não fique aqui. Vai para outra igreja. Vá para um lugar onde Deus fale. Vá para um lugar onde há revelação. Procure outra igreja onde Deus fale. Agora, se Deus fala com você aqui, e você sai daqui, não volta mais aqui, por favor. Fica lá. Fica lá. Porque se vai procurar um outro movimento, é porque Deus não está falando com você aqui. Nós temos que ser pessoas inteligentes. Nós temos que valorizar o nosso tempo. Nós temos que cobrar caro pelo nosso tempo. Há uma expressão do próprio Deus, pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 2 e versículo 13,
porque o meu povo cometeu 2 males. Primeiro mal, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então, irmãos, olhando para o comportamento deste homem, ele estava tão determinado a não abrir mão da profecia, a não abrir mão daquilo que o Espírito falaria a ele, a não abrir mão da direção que Deus daria a ele, que quando Débora o avisou que a honra da vitória não caberia a ele, mas a uma mulher, ele não mudou de opinião, ele não mudou o seu pedido. Ele sabia que o conselho de Deus, a palavra de Deus, era mais importante do que o crédito, do que os reconhecimentos, do que as condecorações que ele poderia receber em razão da vitória. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo me motivou a pregar esta mensagem para encorajar você a não fugir das provações, a enfrentar as provações, e da fraqueza tirar a força e aproveitar as oportunidades, para que o poder de Cristo se manifeste na sua vida. O apóstolo diz que nós somos vasos de barro, porém o Senhor deposita o seu tesouro, a sua glória, a sua virtude, o seu poder, a sua sabedoria nesses vasos de barro, para que o poder seja dele e não nosso. Glória a Deus. Então, mesmo que você faça e não seja reconhecido, e o crédito seja dirigido a outras pessoas. Pessoas que brigam, se elas não forem reconhecidas, se elas não forem honradas, porque foram elas que fizeram isto, ou foram elas que fizeram aquilo, elas querem ser reconhecidas. Eu que preguei esse prego aqui, eu preciso ser reconhecido. Eu faço muito aqui nessa casa e ninguém me reconhece. Eu que trago comida aqui nessa casa, eu preciso ser reconhecido. Vocês nunca viram isso? Quem põe comida aqui nessa casa sou eu. Há pessoas que brigam se não forem reconhecidas, se não forem elogiadas, se não receberem um muito obrigado. Uau, você é fera. Olha, irmãos, não é por isso que nós não vamos dar o crédito. E a gente tem até que ficar esperto para quando tiver assim na família alguém que gosta, a gente não criar problema. Falar, puxa vida, olha, fazer um elogio e tal, alimenta o ego dele ou dela. Puxa vida, como você, que roupa, que lençol cheiroso esse lençol, o que você passa nesse lençol? Como você arruma essa cama? Que cama deliciosa, perfumada, cheirosa.
Vai, alimenta o ego dela. Não tem problema não. Amém? Que comida deliciosa. Uau! É bíblico. A palavra de Deus em Romanos capítulo 13, versículo 7, diz: dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Eu não estou dizendo que uma pessoa não deve ser reconhecida por fazer um bom trabalho. Agora, irmãos, quanto a nós não podemos ser pessoas dependentes de elogios, dependentes de aprovação. O apóstolo Paulo diz que ele buscava a aprovação de Deus. Essa nós precisamos. Nós temos que fazer Deus sorrir. Amém? Uma vez eu preguei uma mensagem: faça Deus sorrir. Acho que preguei lá em Campinas. Faça Deus sorrir. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor, então, sorria sobre você. Porém, meus amados irmãos, nós ficarmos dependendo da aprovação das pessoas para que possamos dar o próximo passo, para que possamos ter estímulo para fazer mais, vamos pedir a misericórdia do Senhor e vamos pegar esta palavra nesta noite e falar: Senhor, sou eu, passa, Senhor, essa lixa, passa mais forte, amém? Então, irmãos, se você estiver trabalhando na casa de Deus, ou se você comprar algo para a casa de Deus, ou se você desempenhar responsabilidades especiais na casa de Deus, na igreja, no ministério, busque a aprovação de Deus e não o reconhecimento, o crédito, a gratidão de outras pessoas. Eu acredito, irmãos, que essa foi a motivação final de Baraque para procurar a companhia de Débora, mesmo sabendo que Deus ia dar vitória e que ele ia perder o reconhecimento, as honras, os aplausos, as condecorações da vitória para uma mulher. Agora, como um homem segundo o coração de Deus, ele decidiu não se preocupar com quem estaria recebendo o crédito. Ele procurou se concentrar no que era mais importante, que era vencer a batalha. E como nós vimos na quarta-feira passada, depois daquela vitória, a terra descansou durante 40 anos. Talvez durante 40 anos, eles bateram palmas para Jael e nem se lembraram de Baraque. Eu vou ser um pouco repetitivo, irmãos, mas vou dizer que tem muitos obreiros que travam batalhas por crédito para serem reconhecidos, para serem vistos, para serem elogiados, para serem consagrados, para cargos mais elevados, para funções
mais elevadas. Não, eu não quero essa congregação. Essa congregação, ela está muito baixa para mim. Eu já tenho muitos anos de ministério. Eu já tenho muitos anos de ministério. Eu já sou um obreiro antigo. Eu mereço coisa melhor. Olha, irmãos, nós estamos, irmãos, e eu quero dizer isso com muito temor e com muito respeito, nós não podemos esquecer que nós não estamos numa competição. Nós estamos numa guerra, aí sim, mas não numa competição uns com os outros. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos. O diabo, ele utiliza essa estratégia para consumir o nosso tempo, para minar as nossas forças, para diminuir o nosso ânimo, a nossa energia, a nossa disposição. O diabo quer que nós paremos de lutar para saber, primeiro, quem vai levar o crédito. Porque o diabo sabe que se nós batalharmos unidos contra os poderes de Satanás, acontece aquilo que os antigos pastores falavam: ou o diabo sai da frente, ou a igreja passa por cima. Os irmãos que são mais antigos na fé sabem que os antigos pastores falavam muito isso. A igreja, irmãos, a igreja é como um trator. Ou o diabo sai da frente, ou a igreja passa por cima. E a Deus seja toda a glória. Então, irmãos, Débora falou para Baraque que ele não receberia a honra. E ele ficou bem, ele não se abalou, ele estava mais interessado em ganhar a vitória para Deus, porque era a honra do Deus de Israel que estava em jogo, do que com a sua própria glória, o seu próprio louvor pessoal. Então, a sua preocupação era que o nome do Senhor fosse honrado. Eu já passei, não poucas vezes, por esse tipo de prova. Algumas vezes eu fui aprovado, e outras vezes eu fui reprovado, porque eu não gostei que o meu nome não tivesse lá. Eu não gostei que o meu nome não fosse citado. Eu não gostei porque foi eu que fiz. E o nome que foi citado foi do outro. E o meu pensamento foi: ué, não foi eu que fiz? Como é que é o nome do outro que aparece? Como é que o crédito está sendo dado ao outro? Não foi ele que fez? Olha, irmãos, isso já aconteceu comigo várias vezes. Recentemente, irmãos, isso aconteceu comigo. Mas aí o Espírito Santo já tinha me vacinado com aquela série que nós falamos sobre elogios.
e a vacina ainda estava válida. O Espírito Santo já tinha me convencido do meu orgulho. E o Espírito Santo falou: fica quieto, não fala nada. O que importa é que vidas estejam sendo abençoadas e o nome do Senhor Jesus seja exaltado. É só isso o que importa. Convém que ele cresça e eu diminua. Agora, irmãos, existem 3 que ficam buzinando na cabeça da gente de dia e de noite: o mundo, a carne, por causa da concupiscência da própria carne, e a soberba da vida. Não é brincadeira mexer com carne, não. E o diabo, esses 3 ficam falando: você é um otário. Você é um otário, foi você que fez. Você fez e os outros levam a fama. Tem até aquele provérbio, né? Papagaio come milho, periquito leva a fama. Não importa, irmãos, que o outro esteja levando a fama. Não importa que coloquem no Facebook que foi outro que fez. O que importa é que você seja abençoado pelo Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado por aquele ato, aquela atitude que você fez. Isso é o que importa. Agora, irmãos, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Eu acho que essa noite eu estou pregando para mim mesmo. Eu vou me converter nessa noite. A pergunta é: você quer receber a recompensa do homem e da mulher que você pagou o carnezinho dele? Ou quer receber a recompensa do Senhor? De quem você quer receber a recompensa? Você, no caso, sou eu. Aqui a palavra de Deus está dizendo que se eu fizer, se você fizer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, você e eu receberemos a recompensa do Senhor, a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Olha, irmãos, Baraque, ele não caiu nessa vergonha que eu estou passando aqui perante vocês. Ele era um homem de fé. É por isso que o nome dele está na galeria dos heróis da fé, que nós podemos chamar no hall da fama da fé. A preocupação dele era que a palavra de Deus pela profecia estivesse ali com ele, e o nome de Deus fosse exaltado, o Senhor dos exércitos de Israel fosse exaltado. E a pergunta que agora nós vamos ter que responder é: o mesmo pode ser dito de nós agora? A terceira lição, irmãos, é sobre
a profecia. Quando Débora profetizou que a honra da vitória seria dada a uma mulher, talvez o próprio Baraque tenha pensado que a honra seria de Débora. Àquela altura, Jael ainda não estava naquela foto. Então, vamos ser coerentes em dizer que fazia sentido pensar que Débora estivesse se referindo a si mesma. Mas não era isso o que ela pensava. Olha, meus irmãos, cada vez que eu vejo um profeta procurando honra para si mesmo, um pregador procurando honra para si mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preguei em tal lugar, tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, eu preguei e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já na hora falo, esse daí não é da escola de profeta de Débora. Esse é de outra escola de profetas. De Israel, é de Israel, é de Israel, mas é de outra escola de profetas. Agora, Deus nem sempre faz as coisas do jeito que nós supomos que Ele fará. Como nós sabemos, a própria vinda de Jesus, o profetizado, o Messias, o desejado das nações, o Redentor de Israel, não veio da maneira que os nossos irmãos judeus esperavam que ele viessem. Eles estavam esperando, estudando as profecias e esperando o leão da tribo de Judá. Porém, quem veio foi o Cordeiro de Deus. Muitas profecias, irmãos, do Antigo Testamento a respeito do Messias, elas foram mal interpretadas pelos doutores, pelos intérpretes da lei, e ainda até hoje são mal interpretadas. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com a sabedoria. Eu confesso aos irmãos que eu não discuto com pessoas sobre escatologia, sobre a profecia dos fins dos tempos. Por quê? Só Deus sabe como as coisas vão acontecer. Existem muitas teorias, muitas ideias. Eu pessoalmente me satisfaço com a cronologia apresentada pela nossa denominação. Agora, há coisas que não estão reveladas, e as coisas que não estão reveladas não são para nós, são para o Senhor. O que nós temos certeza é que Jesus breve virá. O que nós temos certeza é que o arrebatamento está mais próximo e mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. O que nós temos certeza é que os que morreram primeiro ressuscitarão. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Encontraremos com eles nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A quinta e última lição, irmãos, é sobre o louvor. Juízes capítulo 5, versículo 1, diz: e cantou Débora e Baraque. Como falei na semana passada,
não foi só Débora. As irmãs, elas gostam muito. Desperta, Débora. O cântico foi de Débora e Baraque. É certo que muitas Bíblias trazem na epígrafe o cântico de Débora, mas o texto, a literalidade do texto, está dizendo: e cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Depois daquela grande batalha, irmãos, o povo ficou livre. E o povo não hesitou, o povo não economizou em glorificar a Deus. Eles haviam pedido perdão a Deus por terem se desviado. Deus ouviu, deu esta grande vitória, e agora eles louvaram a Deus cantando uma canção de louvor, um cântico por aquilo que o Senhor havia feito. Eu fiquei pensando, irmãos, às vezes nós realmente não hesitamos em ir a Deus em nossos momentos de necessidade, como fizeram os israelitas, e às vezes vamos até com lágrimas. Mas nós precisamos aprender esta lição com Baraque e com Débora, de dar louvores ao Senhor, gratidão pelas bênçãos recebidas. Há um hino, irmãos, do cantor cristão Batista, que é o hino 444. Esse hino, o refrão dele diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, irmãos, nós precisamos aprender com Baraque a louvar a Deus depois da vitória. Eu creio, irmãos, que nós precisamos desta lição, porque às vezes nós nos esquecemos de atribuir louvor a Deus quando as coisas estão indo do jeito que nós gostaríamos. Eu às vezes faço comida em casa, eu gosto de fazer, mas aí eu quero ser elogiado. Eu quero que fale: oh, mas que comida gostosa. E quando falam só uma vez, ou duas, ou três, eu ainda falo: ninguém vai falar que essa comida está gostosa? Meus queridos irmãos, vamos ser gratos a Deus uma vez, vamos ser gratos a Deus uma segunda vez, vamos ser gratos a Deus uma terceira, uma quarta, uma 10ª, uma 20ª, uma 1000ª vez. Vamos matar 1000 bois, vamos oferecer 1000 sacrifícios ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Agora, irmãos, eu tenho visto pessoas que depois que alcançam algo que estavam lutando tanto para alcançar, ao invés de tirar um tempo para agradecer a Deus por ter alcançado isso, já estabelece uma segunda meta. Estou me lembrando
de uma irmã. Meu Deus, essa irmã, ela chorava. Ora, vamos orar, vamos, irmão, faz um jejum, irmão, me ajuda e tal. E daí a hora que ela alcançava, Marcos, pô, vou te falar quem é. A hora que ela alcançava, aí ela já partia para outra coisa. Ela nem tirava um tempo para dar graças ao Senhor, porque Ele ouve de maneira maravilhosa para com ela. Ela já partia para a próxima meta. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que essa história nos ensina que primeiro nós precisamos buscar o conselho de Deus em tempos difíceis, em tempos de decisões. Nós não podemos dar um passo sem que Deus tenha falado. Nós não podemos nos comprometer sem que Deus tenha falado. Nós não podemos dizer sim e nem dizer não sem que Deus tenha falado. Eu tenho que dizer sim, porque eu já estou com 80 anos e ainda não casei. Então, irmão, eu estou naquele texto que diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não, irmãos, não, espera Deus falar. Mas tem que decidir agora, ou é sim ou é não. Então é não. Eu vou esperar Deus falar. Enquanto Deus falar, eu não digo sim. Enquanto Deus não falar, eu não digo não. Eu tenho o direito de subir no monte e buscar a Deus e ficar lá da torre até Deus falar. Enquanto Deus não falar, eu não tenho vontade própria para expressar. Então, buscar a palavra de Deus, o conselho de Deus, e não dar um passo sem a direção do Senhor. Eu gosto de dizer que o crente tem o direito de buscar o Senhor. Ele não é obrigado a responder nada na hora. Ele tem o direito de buscar ao Senhor. Em segundo lugar, crer nas profecias vindas da parte de Deus. Em terceiro lugar, não ficar bolado porque não recebeu o crédito sobre algo que realizou. E em último lugar, sempre louvar a Deus pela vitória alcançada. Se você está enfrentando uma batalha e não sabe o que fazer, se é algo que está fora do seu controle, fique de ouvidos abertos, porque Deus vai falar. O Espírito Santo vai revelar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer. Deus fala. Aleluia. Agora faça como Baraque. Recuse-se a lutar uma batalha longe de Deus. Se você se encontra em uma posição que precisa de uma palavra, que precisa de uma direção, Deus fala por meio de profecia. Pode ser que Deus já falou, mas se Deus não falou, Deus vai falar. Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai deixar você sem saber o que fazer. A glória, aleluia. Agora, se a vitória já veio, não se esqueça de atribuir o êxito e o sucesso ao Senhor. É por Ele que vem a vitória. Eu gosto muito de um livro da igreja, da editora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem como título: Deus
trabalha no turno da noite. Porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Você não está vendo, mas Deus está movendo as pedras. Deus está trabalhando a seu favor. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, totalmente a Ele e unicamente a Ele. Amém. Ó Senhor, esta palavra é uma comunicação para os teus servos. E eu quero te louvar pelo privilégio, Senhor, dentro das minhas limitações, poder trazer uma palavra do teu trono para a noiva do Cordeiro. Aleluia! A escolhida entre as nações da terra está sendo orientada, está sendo nutrida, está sendo alimentada, está sendo, Senhor, perfumada com a tua palavra. Dentro desta obra maravilhosa que o Espírito Santo está realizando, de purificação, de santificação, de preparação da noiva do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Oh, vem nos fortalecer no nosso interior, desde, Senhor, o íntimo de nossas almas. Vem nos fortalecer e faz-nos forte, como o Senhor fez com Jeremias, com Isaías. Faz-nos fortes para enfrentar a oposição, em nome de Jesus Cristo. Amém.